Olá. Oi, professor, tudo bem? Olá, boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, podemos? Podemos começar. Pode gravar. Beleza. É que eu estava pedindo auxílio aqui para minha amiga. Na verdade, eu tive que vir aqui no onde a gente digitaliza os acervos do CAP e da USP, porque em casa eu não estava conseguindo com um computador, né? O Meet não estava gravando, né? Aí eu Ah, vim aqui para a USP. É, então eu eu vou. estava na universidade agora, numa reunião, e eu até podia ter ido para uma outra sala, só que eles estão com uma obra do lado ali. Caramba. Então, então estava um homem com uma marreta, assim. Então, aí eu digo, não, vou para casa. Aí, Ó, assim, terminou a reunião ali, era 4:05, né? Mas eu digo, não, acho melhor ir para casa, porque daí é melhor esse tempinho para a gente conversar decentemente. sim, mas muito obrigado, Tá professor, bom. por aceitar essa entrevista. Então, eu mais ou menos eu segui aquele roteiro que eu enviei para o senhor. Então, primeiramente, eu gostaria de saber, professor, como que foi sua infância, onde o senhor nasceu e principalmente, assim, qual era a relação que o senhor tinha na infância com a literatura? O senhor tinha o hábito de ler, tinha incentivo por parte dos seus pais? Olha, então, eu nasci em Porto Alegre, em 1961. Né? A minha mãe era funcionária pública da Secretaria de Educação e o meu pai era também funcionário público, ele era agrônomo do Ministério da Agricultura, lá do Rio Grande do Sul. Sim, Então, assim, em casa a gente tinha, né, muito material de, de clássicos da literatura, a gente tinha toda a coleção do Machado de Assis, né? Tinha a Divina Comédia, tinha o Steinbeck, né? Tinha autores europeus, americanos, eh, muitos livros do Jorge Amado, da literatura do José Lins do Rego, Érico Veríssimo. A gente tinha, né, os meus pais liam muito, né? Então isso aí acabou estimulando entre nós, os filhos também, desde cedo a leitura, né? Então assim a gente tinha essa infraestrutura de uma família de classe média, né? Com um razoável capital intelectual, né? Assim, o meu avô materno era farmacêutico, né? E o meu avô paterno foi fundador da Faculdade de Agronomia lá do Rio Grande do Sul, né? Então, tinha feito em 1918 ele foi fazer o doutorado em Chicago. Então, ela caramba. tinha já né, um, uma experiência familiar assim que dava, obviamente, todas as condições, né, para ter acesso à literatura, inclusive à literatura histórica. Maravilha, professor. E daí depois, com 17 anos, o senhor entrou no curso de História, né? O que o senhor considera que essa experiência que o senhor teve, né, principalmente em relação à profissão do seu pai, tem influenciado nesse sentido? Porque o senhor já disse em outro momento que o senhor fazia muitas viagens com ele, né, pelo interior, Uhum. né? O meu pai, como ele trabalhava no Ministério da Agricultura, ele viajava muito para vários municípios do interior, né? E naquela época viajar pelo interior era bem diferente do que hoje, né? Hoje a gente tem praticamente asfalto em toda parte, assim e Sim, tal, né? Então naquele tempo eu me lembro bem, meu pai pegava uma rural ou um jipe do Ministério da Agricultura e a gente ia por estradas bem difíceis. Em algumas regiões lá do oeste do Rio Grande do Sul, das Missões, quando chovia muito, a gente tinha que colocar corrente sim, nos pneus do automóvel para não ficar preso nos atoleiros, né? Tinha muitos trechos de estrada sem ponte, com balseiros fazendo a transferência dos carros e tal, né? E aí, assim, por conta até eu acho que isso me deu ainda, eu pensando hoje, né? Isso me deu uma experiência com o mundo rural que eu não tinha em Porto Alegre, né? Assim, sim. acompanhar as viagens do meu pai, assim, foi um momento importante, sim, dessa experiência com o mundo rural, né?
que vai ser o objeto da minha investigação depois. Sim. Não como agrônomo, né, como foi o meu Uhum. pai, mas como historiador. Isso era final dos anos 60, início 70, mais ou menos? Exatamente. Assim, eu me lembro que ali por volta de 69, 70, 70, até 74, eu viajei muito com ele, né? Assim, foram muitos anos que ele era responsável por um sistema que eles chamavam de previsão de safra, Sim. para escoamento da safra de trigo, de Uhum. soja, de milho, essas coisas. Determinados silos, né, nos Uhum. portos tinham que estar preparados para receber uma determinada coisa. Então, assim, em cada município que a gente falava com o responsável pela extensão rural, com o prefeito, com presidentes de cooperativas agrícolas, né, com pessoas envolvidas nesse mundo, né, para ter essa noção, né, do fluxo da coisa. Né? Então, Certo. foram experiências muito boas, muito divertidas até. Maravilha. Então, o senhor entra em 79, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Como que era o ambiente universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesse período que o senhor entra? Pois então, lá a gente chama de URGS, né? A Federal do Rio Grande do Sul. Lá na URGS a gente tinha um campus novo, que era na cidade de Viamão, que ficava assim a praticamente 1 hora do centro de Porto Alegre, né? Então era muito distante, ou seja, ali a experiência dos primeiros anos foi difícil, porque só ficava ciências humanas nesse campus. Ciências Humanas e Letras, né? Os outros cursos todos estavam no centro da cidade, né? Então, a gente se sentia um pouco isolado do restante da universidade. Era um campus, né, muito novo. Hoje já tem mais da metade da universidade, já está lá nesse campus da região. Né? Então, assim, isso para falar fisicamente, né? Mas no contexto, vamos dizer assim, intelectual e político do momento, a gente vivia o fim da ditadura. Né? Então, assim, eu entro na universidade quando ainda era presidente, está assumindo a presidência, né, o Figueiredo, é o último presidente militar, né? Já não vigorava mais o AI-5, né? Mas ainda a gente tinha alguns indivíduos estranhos em sala de aula. Né? Isso eu me lembro bem, né? Que a gente chamava de rato, né? Aquele sujeito que era espião do DOPS ou da Polícia Federal, sabe-se lá de onde, né? Que eram aqueles indivíduos que eram claramente, né? Pessoas assim, eles nem dissimulavam, né? Assim, então, para nós era até fácil saber quem estava ali, né? Porque era muito fácil de se identificar, né? Então, acho que esse é um componente, né? Então, a repressão era uma possibilidade sempre, né? O movimento estudantil era muito forte naquele período, ele já tinha sido forte desde, olha, eu me lembro que eu estava no ensino médio em 77 e teve um grande, acho que em São Paulo também deve ter acontecido, né? Mas em Porto Sim, Alegre aconteceu e eu acho que em outras capitais também um grande levante estudantil, né? Bem antes até das greves do ABC, né? sim. Eu me lembro de 78 e para 78 para 79 começar aqueles acampamentos no norte do Rio Grande do Sul, de Encruzilhada Natalino, depois a ocupação das fazendas, né? É o início do movimento do Sem Terra, sem ainda terem fundado o MST, né? Sim. Mas existia uma forte mobilização rural, que já era vista ali por a gente, né? E eu me lembro também que uma coisa que foi muito impactante para a minha geração em Porto Alegre foi o sequestro de 2 professores uruguaios, né? Que era a Lilian Celiberti e o Niversindo Dias. Eles eram exilados no Brasil, estavam ali reconhecidamente abrigados, né, pela lei brasileira e foram literalmente sequestrados pela Polícia Civil e entregues na fronteira lá de Livramento, em Rivera, para a polícia uruguaia. Né? E aí foram presos, torturados no Uruguai, foi um horror, né?
Eu me lembro que a gente tinha uma campanha muito forte, ainda do ano de 79 e 80, pela libertação, né, do, do, do Niversindo e da Lilian, né, e também contra, né, o DOPS do Brasil, que depois a gente descobriu que se tratava de uma operação Condor, né, que era de comunicação entre as polícias do Cone Sul. Né. Mas, assim, apesar da ditadura, apesar dessas violências e tudo, a gente tinha um ambiente muito otimista, sabe? Assim, no plano internacional, né? Assim, existia uma espécie de visão de que no mundo, né, crescia a descolonização, crescia o socialismo, né, e recuava, né, a OTAN, os Estados Unidos e tal. Né? Em 79 tem a Revolução Nicaragüense, né, que é um evento, eu acho que foi um dos últimos eventos daquela sequência pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Depois, nos anos seguintes, tem a invasão americana em Granada, aí vem os governos do Reagan e da Thatcher, começam, né, o liberalismo, né, há uma mudança na conjuntura, né, nos anos 80, mas assim, no plano mundial, né? Então a gente vivia num tempo assim, mesmo sabendo que tinha muitos problemas, né, na União Soviética e nos países socialistas, o que a gente via era a coisa crescer, né? Angola, Moçambique, Guiné estavam independentes, né? Tinham governos formados pelos guerrilheiros que lutaram contra o colonialismo português, né? Então, assim, a gente tinha um mundo, um horizonte político bastante interessante, né, naquela época. Né? É muito, a gente viu o futuro com muito otimismo, né? Bem diferente do contexto atual, né, do mundo que a gente está vendo aí com todas essas, se bem que sempre tem transformações acontecendo. Né? Assim, me parece que era uma. Acho que Porto Alegre, me parece, talvez tenha isso, né? Tem uma conjuntura é, política de envolvimento, assim, sempre teve, né? Professor, pensando ainda na graduação, um aspecto que eu gostaria até de, se o senhor pudesse falar um pouco, é da sua relação assim com a pesquisa logo no início da graduação, onde o senhor destaca a presença de algumas professoras que me parece foram importantes, né? A professora Suzana Bleide Souza, a professora Cláudia Fonseca, a Maria Noemi Castilhos Brito. Elas parece que tinham uma formação na Europa, né? Como que era essa graduação assim, em relação à pesquisa, esse corpo docente da universidade? Na época que eu estudei, foi entre 70, a graduação, né, entre 79 e 82, eu acabei até terminando o curso em 3 anos. Porque como era muito distante o campus do Vale, como a gente chamava, né, o campus desse de Viamão, eu acabava chegando, tinha minhas aulas concentradas na manhã, mas acabava adiantando disciplinas de outros semestres na tarde e na noite, porque eu passava o dia inteiro no campus, né? Não compensava voltar para casa Uhum. tão pouco, né? Então, dali, eu fui não só adiantando disciplinas, mas trabalhando como monitor de algumas disciplinas e também em projetos de pesquisa. Né? Na nossa época também, eram projetos dos professores, né? E que tinham pouquíssimas bolsas institucionais, né? Assim, a gente trabalhava mais para se engajar mesmo no projeto, né? É, depois, quando a professora Suzana esteve fora, eu acabei até trabalhando mais assim profissionalmente com uma bolsa, né, que ela me deu, assim, mas foi pouco tempo de bolsa de pesquisa mesmo, né? Então, hoje as graduações têm o PIBIC mais organizado, tem formas, né, de envolvimento de alunos de graduação em estágios remunerados mais facilitados. Né? Naquela época não era tão fácil assim. Né? Por isso até que eu comecei a lecionar ainda na graduação. Né? Mas isso era mais à noite e eram cursos supletivos, era outra questão. Mas essas professoras foram todas muito importantes para a minha formação. Né? A professora Suzana Bleio de Souza, ela hoje está aposentada lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas até pouco tempo ainda trabalhava como voluntária na pós-graduação.
né? Ela foi orientanda do Frederic Moreau, né? Lá na Universidade de Paris. Então, assim, teve e a tese dela sobre o comércio e o contrabando entre o Brasil e o Uruguai, né, entre ali o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né, é uma tese importante, assim, que levanta uma série de relações, né, do mundo econômico, cultural e também pecuário, né, do interior, né, porque o comércio e o contrabando frequentemente ele era praticado por estruturas familiares que estavam dos dois lados da fronteira, certo? Isso a professora Suzana foi levantando dados assim sobre como que o descaminho e o contrabando era feito por famílias, muitas vezes pessoas destacadas no poder local, tanto de um país como do outro, e envolvidos na política de um país e de outro, né? Então eram federalistas no Brasil e blancos no Uruguai, né? Tinham essa movimentação. A própria família do Gumersinho do Saraiva, da Revolução Federalista, né? Ela era uma família, como eles chamam lá, doble chapa, né? Uma família que tinha o Gumercindo tinha o pai baiano e a mãe uruguaia, né? Então, assim, ele vivia naquela fronteira tendo negócios dos dois lados, né? Isso acabava sendo uma estratégia de sobrevivência, né? Porque, ora, o câmbio favorecia o comércio para um lado, depois favorecia para outro, né? Os exílios políticos também ficavam facilitados por essas ligações familiares, né? Então, assim, foi uma experiência muito precoce na graduação que revelou coisas que eu não imaginava da pesquisa histórica, sabe? Apesar da gente viver num ambiente assim muito estruturalista, né? Sim, um estruturalismo autosseriano muito rigoroso que a gente tinha nas ciências humanas e até para os jovens professores lá do curso de História, né? Mas, mesmo assim, como a História é uma área onde a pesquisa empírica ainda tem, né? Mesmo naquela época do estruturalismo, tinha a sua importância, isso acabava não comprometendo tanto assim, né, a nossa formação. Mas era um ambiente muito forte, né? Aquela coisa de discutir modos de produção e coisa e tal, né? Daí, aí a gente tinha até uma brincadeira que existia um modo de produção gaúcho. A gente ficava, né, brincando dessas coisas do ambiente estruturalista da época, né? Sim. Mas eu acho que a experiência também que eu tive com o laboratório de antropologia foi muito bacana, né? Com a professora Cláudia Fonseca e a Noemi Brito, né? Também tive, né, ali a minha pós-graduação na Unicamp foi muito mais sugestão de um terceiro professor, o professor José Vicente Tavares dos Santos, da sociologia. Ele tinha achado, ele estudou os colonos do vinho, né, e a relação dos colonos que plantam uva com a indústria vinícola na região de Caxias, Bento Gonçalves, lá na Serra Italiana, na Serra Gaúcha, né, na colônia italiana, né? E ele tinha achado, durante a pesquisa, né, dele, do doutorado, ele me chamou e disse assim: olha, tem esse negócio aqui que é quente, alguém tem que sair atrás, que é a história de um bandido que atuou naquela região, né, que era o Paco. Então, eu entrei no mestrado em 83, lá na Unicamp, com esse projeto em cima do Paco, né? Depois acabei tendo muita dificuldade de me deslocar para a região, né? E para fazer essa pesquisa direta, assim, mais sobre o Paco, né? E o meu mestrado ficou assim mais para a parte introdutória mesmo, que foi a política de colonização do Império. Mas ali eu consegui ter acesso a uma documentação muito boa, né? Que ali eu já tive uma coorientação, já passou a orientação para o professor Slenes, né? Que o professor Peter Eisenberg, meu primeiro orientador, ele faleceu, né? Faleceu com 47 anos, um ataque cardíaco, foi uma tragédia na época, né? E, bom, e aí depois eu fiquei sob orientação do professor Robert Slenes, né? O Bob Slenes, e o Michael Hall, né?
O Michael Hall, que já tinha um trabalho clássico lá sobre a imigração italiana de massa, né? Ele me ajudou muito, inclusive no acesso a uma documentação que era um inquérito do Senado italiano sobre a crise agrária no norte da Itália. Né? É um documento que tinha sido estudado pelo Emílio Franzina, que é um pesquisador italiano bastante conceituado nessa área da imigração, né? Pelo Ângelo Trento e outros, né? E que o Michael tinha levado cópias de microfilmes desse inquérito para o arquivo Edgar Lenroth, ali na Unicamp. Né? Então, ali foi a minha salvação, né? Assim, do mestrado. Não, vou me concentrar nessa questão aqui, né? Da política de colonização. Eu tinha já acesso à correspondência do diretor, dos diretores de colônias, dos problemas que eles tinham com falta de agrimensores, falta de profissionais, falta de recursos, né? Mas também tinha muitas outras fontes interessantes, que eram cartas de colonos, que foram publicadas no centenário da imigração italiana, em 1975. Né? Então, assim, tem muitas memórias de colunos que foram publicadas na época. Claro, a gente sabe que essas publicações sempre passam por uma seleção, tem, né, Uhum. uma preocupação metodológica que a gente precisa ter com essas fontes, né? Mas, de qualquer forma, são fontes importantes. Né? Muitas delas publicadas lá pelaquela editora dos capuchinhos Uhum. do Rio Grande do Sul, da São Lourenço de Brindes, né? da Escola Superior de Teologia, né? dos capuchinhos. Então, ali também foi um acervo muito grande de documentos, foi uma boa experiência. Mas o meu mestrado ele foi muito longo. Eu sou o campeão brasileiro do mestrado. Né? Assim, ninguém supera isso. Ele começou em 83 e eu terminei em 96. Né? Uhum. Meio tempo eu passei por vários empregos diferentes, morei em muitas Uhum. cidades diferentes. Né? Naquela época também o mestrado não era tão rápido como é hoje. Né? Então, naquela época, assim, eu me lembro que a gente tinha 2 anos de créditos na Unicamp. Né? E eu acho que em todas as universidades era assim. 2 anos de créditos. E no quarto semestre, ou seja, no final do segundo ano, é que a gente tinha uma disciplina que era seminário de projeto de dissertação. Ou seja, hoje todo mundo já chega com o projeto na seleção do mestrado. Né? Naquela época a gente chegava ao projeto no final do segundo ano de curso. Né? Então as dissertações eram teses mesmo. Né? Levavam 4, 5 anos, né? Em média. Né? Mas aí, com a morte do Peter, eu fiquei muito tempo esperando uma nova orientação lá. Demorou um tempo, né, para eles me passarem para os Lennes e para o Michael. Né? Eu fiquei um pouco desgarrado. Eu tive 2 filhos aqui também, né, com criança pequena. Assim, é difícil, né? Mesmo a gente sabe, né, muitas vezes fica muito mais para a mãe esse trabalho, mas eu peguei junto em vários momentos também, né? Então, assim, o trabalho de tese também teve todos esses percalços. Mas isso eu não me preocupo tanto, porque Uhum. eu estava até mais amadurecido para escrever o resultado daquela pesquisa, né? Muitos impulsos e muitas coisas que eu tinha escrito até no início do mestrado, eu olhava ao final e digo, mas que infantilidade, que inocência, Uhum. né? Então, assim, coisas que eu acho que o amadurecimento e a experiência de vida, de trabalho em vários lugares, elas dão, né, uma certa cancha de caminhada para a gente, né? Isso ajuda. Maravilha. Até a senhora já acabou tocando na questão do mestrado, eu vou só inverter, porque cronologicamente, então, nesse período entre o mestrado, o senhor também já ingressa na Federal de Santa Catarina e antes disso o senhor também já era professor. Então, se eu pudesse voltar um pouquinho, falar desde o início, né, quando você começa a dar aula, né, para daí depois a gente faz um bloco só focado no doutorado, a pesquisa do Legal, contestado, que eu acho que fica melhor de eu trocar tá a certo. ordem. Uhum. Então, se eu pudesse falar,
logo que o senhor conclui a graduação, o senhor já dava aula antes, né? Mas daí o senhor vai para a docência no ensino superior e em 87 o senhor ingressa no Departamento de História da Federal de Santa Catarina, é isso? Isso. Então, eu comecei a trabalhar no supletivo em 1979, né? Fiquei ali até o início dos anos, até terminar a graduação e um pouquinho mais, né, também. Depois eu fui para a Unicamp. Quando eu voltei para Porto Alegre, no final de 84, né, eu comecei a trabalhar em vários locais diferentes, né? Eu dava aula, eu continuava dando aula naquele curso supletivo, né, que era o meu ganha-pão mais seguro, né? Mas eu ainda tinha contrato com a prefeitura de Viamão, né? Era um contrato que a gente fazia com o governo do estado e o estado nos cedia como professores para a prefeitura de Viamão, né? Então, eu trabalhei ali em 2 escolas, trabalhei também na FATES, em Lajeado, e ali, nessas escolas de Viamão eram escolas primárias, né? Eu trabalhava com turmas de 6ª, 7ª, 8ª série, não tinha 9º ano ainda naquele tempo, né? De 6ª a 8ª, em 2 escolas ali perto de Viamópolis, né? Perto até do campus da URGS, né? A escola Minuano e a escola Tolentino Lopes, né? E depois eu trabalhei ainda em 85, eu trabalhei um semestre na FATES, no Alto Taquari, né, em Lajeado, né, que fica 1h30, 2 horas de Porto Alegre. E depois, assim, a partir de meados de 85, eu comecei a trabalhar com contrato fixo e tempo integral na FISC, né, que eram, na época, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, que é um município da colônia alemã, da região mais central do Rio Grande do Sul, né? Hoje, essas faculdades integradas se transformaram em universidade, já nos anos 90, né? Então, ali é uma universidade comunitária, né? Essa universidade de Santa Cruz, ela é particular, mas não é de um dono, tem uma assembleia comunitária, né? É tocada por ali, e sustentada pelas mensalidades dos alunos, né? Eu trabalhei na Unisc ali na FISC, no Unisc, né, até 87. Fiquei 2 anos lá, de 85 a 87. Em 87, em julho de 87, comecei a trabalhar aqui na UFSC, né? Então, eu estou acho que já vai aí para quase 40 anos, né? São 30, 38, que eu nasci em 87. 38 anos aqui É, na UFSC, né? Então, assim, já é uma caminhada, né? sim. Quando eu cheguei até o departamento aqui era bem diferente, né? Tinham muitos professores que eram ainda do tempo da fundação do curso de História aqui, que é dos anos 50, né? Sim. Então, aquela geração toda se aposentou, eu era o mais novinho, né? Hoje eu sou o decano do departamento aqui, né? Mas naquela época eu era o caçula, né? Muito bom, professor. Então, assim, agora daí o senhor já está no departamento, aí no final dos anos 90, 1997, o senhor vai para o doutorado. Um aspecto que eu, vendo as entrevistas, enfim, até a própria discussão que o senhor faz na sua tese, é exatamente essa. Eu acho que o senhor traz uma contribuição, né, baseado em, enfim, várias questões que o senhor já trouxe aqui, mas que vai voltar, né, se voltar para uma historiografia que eram de pesquisadores muito importantes, né, a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, o Douglas Teixeira Monteiro, aqui da Universidade de São Paulo, né. Qual que foi inicialmente o interesse para essa pesquisa? Assim, quando o senhor chega no doutorado, o senhor já tinha esse contato? Então, eu conhecia na graduação apenas o Vinhas de Queiroz, né? O Maurício Vinhas de Queiroz, naquele livro Messianismo e Conflito Social, que ele publicou em 66. Depois, nos anos 80, eu conheci o Douglas, né? E o texto dele, muito
muito poderoso, né, muito importante. Eu já conhecia ele daquele arrazoado que ele fez naquela coleção História Geral da Civilização Brasileira, Uhum. que na parte republicana é organizada pelo Boris Fausto. Então tem um texto do Douglas ali que é um confronto entre Canudos, Contestado e Juazeiro, né? Ele pega esses três movimentos, faz um balanço ali, né? Eu li primeiro esse livro, depois é que eu fui ler primeiro esse texto, né? Na verdade é um texto de 40 páginas, Uhum. depois é que eu fui ler a tese dele, né? Aliás, até encontrei a tese dele num sebo em São Paulo. A tese dele Caramba. foi publicada pela editora Duas Cidades, em 1974, né? Mas Uhum. num sebo em São Paulo eu encontrei a tese mesmo, sim, é, Sim. com algumas anotações de, pô, só pode ser algum membro da banca que acabou se desfazendo da tese do Douglas, né? Então tem esse documento. E é um documento é uma pesquisa muito importante, né? O Douglas representa uma grande virada nos estudos sobre as populações rurais em geral, né? Não só sobre o contestado. Porque, assim, ele vai se focar muito, né? Na positividade do movimento, naquilo que o movimento construiu, naquilo que ele chama de reencantamento do mundo, né? Ele pega essa tirada do Weber, né? E criativamente aplica ali no contestado, né? Eu acho que é uma sacação importante, né? E ele pega episódios importantes como o, o, a ruptura do Deodato, que é um dos últimos chefes com o mundo oficial, quando ele mata o padrinho, né? O que significava matar o padrinho no mundo rural brasileiro naquela época, né? Ou seja, é um ato extremo, né? E ele trabalhou com muito cuidado com isso, teve na região, entrevistou pessoas, né? Apensou na pesquisa final assim um resumo das entrevistas com essas pessoas, né? Então e o Douglas ele tem assim lá na introdução da tese quando ele está discutindo o movimento e as características milenares do contestado, né? Ele está combatendo aquela visão tradicional que os chamava de fanáticos, né? E ligava à irracionalidade, ao fanatismo. Né? Ele vai dizer assim, olha, eram pessoas normais, né? Então ele precisa escrever isso, né? Eram pessoas normais e era um movimento de massas que envolvia muita gente, né? Eram pessoas pelo menos tão normais quanto aqueles que os combateram, né? Então ele traz para o mundo real, né, o contestado e eu acho que isso é uma operação muito importante, intelectualmente falando, né, porque o contestado sempre foi visto com um monte de especificidades, de curiosidades, particularidades esquisitas, né? Ah, como é que tem pares de França lá? Como é que os caras carregavam reza forte e tal? O quê? O pessoal era todo místico. Tal. Bom, pares de França a gente tem em todo o interior do Brasil, né? O Guimarães Rosa vai achar pares de França lá naquela região dele, vai ter referências a isso. O Câmara Cascudo vai fazer referência a uma literatura de cordel no interior do Nordeste, onde essa gesta carolíngia, né, ela vai ter o seu desdobramento. Então, assim, o contestado é um pedaço do mundo cultural do interior do Brasil. Ele não está à parte disso, ele não está apartado disso. Né? E eu acho que o primeiro pesquisador a dar um passo importante para isso, né, é, foi o Douglas. Eu acho que o trabalho da Maria Isaura é muito bom, né? Mas assim, ela não teve o passo maior, porque talvez por ser de uma geração anterior, né? Também pode ser também agora anacrônico, né? Ao ponto de não entender o contexto da formação intelectual dos autores, né? E eu sei que daqui a uns 20, 30 anos, ou muito antes disso, eu vou estar levando pedradas de novos pesquisadores. É da vida, né? Isso é normal, né? Sim. Normal, porque a cada geração vai lançar olhares e fazer outras perguntas que a gente não fez, né?
que não eram questões colocadas para nós, né? Então, para mim, a questão do contestado chave era entender como que surgiram lideranças diferentes daquelas meninas e meninos videntes do início do movimento, né? E assim, e o peso dessas outras lideranças na história social do movimento do contestado, entendendo o contestado não mais apenas como uma guerra ou uma campanha militar, como foi trabalhado muitos anos, mas como um movimento social que engendrou, né, um tipo peculiar de organização, né, as chamadas cidades santas, né? Então, assim, para mim era a chave entender o surgimento das chamadas lideranças de briga, que muitas vezes eram antigos federalistas, eram tropeiros, eram homens assim já calejados, né, de outras guerras, né, e que vão assumir o poder crescente nessas cidades santas, né? Então, assim, eu queria estudar esse fenômeno, né? Claro que é um fenômeno que se explica de cara pela crescente militarização da questão, porque eles passaram a ser atacados. Então, comunidades foram recorrendo a esses indivíduos, né? Mas mesmo assim, esses indivíduos eles são convertidos ao discurso milenar, né? Daquela comunidade que passou por um processo de transformação cultural, né? E que engendrou novas instituições, engendrou novas formas de sociabilidade, criou aquilo que eles chamavam de uma irmandade própria, né? Então, assim, entrar nisso é também entrar em aspectos da religiosidade popular, né? E de como que, bom, se eles usavam, se os padres de França usavam patuás com retas fortes, né? Isso não é nada estranho ao Brasil, né? Assim, a gente sabe de soldados do Exército Brasileiro que foram para a Guerra do Paraguai que também levavam rezas fortes, né? E é muito provável que soldados do Exército que combateram os sertanejos de contestado também levassem, conduzissem, né, rezas fortes, né, para fechar o corpo e tudo mais, como se dizia na época, né? Então há aí também um conjunto de práticas religiosas que não são só católicas, né? Tem aí uma presença da religiosidade indígena, da religiosidade africana, né? Que vai aparecer em várias partes do Brasil e o contestado não é diferente do resto do interior do Brasil, né? Professor, essa linha de pesquisa, né, que eu acho que muito se deve, né, em relação à sua pesquisa, ela hoje agrega, né, um grande número de pesquisadores, né? Eu sempre acompanho as defesas que o senhor posta lá no YouTube, acompanho todos os trabalhos, né? Sempre que eu posso Hum. vejo pelo YouTube online. Então, assim, eu vejo, como eu coloco, eu vejo duas dimensões nisso, né? Eu acho que o trabalho que o senhor faz, né, obviamente, para a academia, né, na quantidade de orientações, as participações em bancas que o senhor faz, eu vejo como um desenvolvimento, né, da pesquisa acadêmica, mas eu percebo também, principalmente nos eventos, me parece que tem uma relação, não exatamente o historiador, só a história pública, mas assim, uma relação que o senhor constrói com a comunidade, com a prefeitura, que eu acho que vai muito além, né, do papel de docente, de historiador, né, que vem uma questão de cidadania, me parece também, né. Eu acho que essa questão da cidadania está no germe da nossa profissão, né? Uhum. Assim, eu acho que isso é parte do processo. No momento que a gente vai para uma região e toma entrevistas com muitas pessoas, né? Aquilo cria um vínculo, né? Cria um vínculo que a gente não consegue nem determinar direito, né? Como é que é, né? Mas assim, eu vi uma vez uma fala do professor Alessandro Portelli, né? Ele estava falando do círculo romano, né? Que eles fazem, né? Pesquisa com populares da região do interior de Roma, né? Da zona rural ali, também da periferia da cidade.
E aí ele chamava a atenção disso, né? Ele dizia assim, olha, nós temos depoimentos, histórias, causos, músicas, poesia, tudo dessas pessoas, né? Mas nós não deixamos aberto assim tão disponível na internet para que porque a gente se sente guardião da fala dessas pessoas e a gente não pode deixar que essas pessoas sejam caricaturizadas ou ridicularizadas por algum fabricante de memes assim que pegue uma fala isolada, né? Principalmente de populações rurais que podem errar no português e aí aquilo ser, né, associado à ignorância e a preconceitos e reforçar preconceitos contra essas populações, né? Então, assim, desde o início, o envolvimento de pesquisa, quando tem essa parte da oralidade e dos depoimentos de pessoas que tiveram suas famílias envolvidas em combates, em massacres, em matanças, né? Ou seja, não é um evento qualquer, né? É um evento radicalmente violento, né? Que trouxe traumas, né, sobre aquelas populações e seus descendentes, né? Eu me lembro que nos anos 90, muitas pessoas ainda não queriam falar sobre o contestado, descendentes e até alguns sobreviventes, né, diziam assim: não, eu não quero ser chamado de fanático, né? Uma vez eu entrevistei uma senhora que era de uma família de fazendeiros lá de Caçador. Ela me disse assim: se quiser falar com esse pessoal aí que estava nos redutos, ou na Cidade de Santas, né? Pode falar com o vizinho meu ali da frente, que o pai dele era bandido de cruz na testa. Ela usava essa expressão, né? Puxa, daí eu fiquei assim, chocado com o negócio, né? Ou seja, era o vizinho da casa da frente dela, sabe? Então, assim, depois eu fiquei sabendo, né? Eu não consegui entrevistar essa pessoa, mas a família me disse que o ancestral deles foi morto pelo pai dessa senhora, sabe? Então, assim, a gente não tem muito essa experiência no Brasil, mas aquilo foi uma guerra civil, né? Uma guerra civil, as pessoas se mataram ali e tal, e, e ficou essa ferida exposta, né? E durante muito tempo houve uma política de silenciamento absoluto sobre o fenômeno, né? Sobre o acontecimento, né? Então, assim, me intrigava também saber mais sobre esse silenciamento, sabe? E depois eu fui vendo que tinha diferentes razões para esse silenciamento, né? Mas e até por diferentes personagens, né? E tal. Há uma motivação política das oligarquias em enterrar esse assunto do contestado, né? Mas há também havia também um interesse dos sobreviventes em virar essa página e tocar a vida adiante, não tocar no assunto, né? E não ser mais estigmatizado como descendente de jagunço ou de fanático, assim como falavam na época no interior, né? Então, eu acabei descobrindo, né, em comunidades aparentemente tranquilas e ermas do interior do estado, né, um, um, um nervo exposto, né, um verdadeiro nervo exposto, um acontecimento impactante, né, que teve um efeito de memória de longo prazo sobre essa região. Inclusive até memória de personagens, né? Alguns personagens foram mudando de significado, né? E sendo colocados em diferentes narrativas em gerações distintas, né? O que não bate com as fontes do período também, né? Então, eu acho que isso aí, é claro, acontece em vários outros eventos históricos, né? Sim. Mas o estado é muito forte. Professor, acho que vou até juntar duas questões, porque o senhor traz um ponto interessante em relação a você pensar o rural no Brasil. Essas últimas pesquisas que têm sido feitas desde os anos 2000, assim, muitos desses pesquisadores que o senhor foi orientador ou esteve nas bancas, né?
E também linkando com o seu livro, né, que teve uma terceira reimpressão, né, que saiu pela editora da Unicamp, né? Nessa linha do tempo, assim, o senhor percebe que houve uma certa tendência para abordar determinados pontos assim nas pesquisas sobre o contestado? E também se o senhor acha que as publicações que o senhor fez organizando, né, no centenário do contestado, ou que saiu depois com a professora Márcia Espig, né, o Delmiro José Valentini, outros pesquisadores, o senhor acha que dessa forma o senhor já dá conta, sei lá, de alguma lacuna que talvez o senhor não tenha escolhido abordar, ou o senhor pretende em algum momento fazer uma edição ampliada, assim? Olha, assim, eu acho que eu faria agora seria uma publicação diferente, com outros objetivos de pesquisa, com outro foco. Aquele texto lá dos lideranças está lá, né, e datado, é de 2000 e pouco, né, 2004 foi publicado o livro. Eu gosto dele, né, mas ele precisaria de uma atualização de muitos pontos, né, Sim. porque nos últimos 20 anos a gente teve uma grande evolução da historiografia acadêmica sobre o contestado, né? O nosso próprio grupo de pesquisa, né, o grupo de investigação do movimento contestado, né, que eu coordeno, né, junto com esses colegas que você mencionou, né, o contestado teve agora o privilégio de ter um grupo de pesquisa atuando direto 20 anos em cima desse assunto, né? Orientando gente em Pelotas, em Chapecó, em Florianópolis, né? Em duas universidades em Florianópolis, na UDESC e na UFSC, né? Tendo relação com pesquisadores de São Paulo, do Rio, de Minas. Né? Então, assim, acho que há um grande desafio. Né? Tem janelas ainda muito mal construídas na pesquisa que precisam ser melhor sistematizadas. Né? Existe um protagonismo feminino no contestado que ainda não foi devidamente estudado. Não só das meninas videntes, né? Mas também das senhoras lá, comandantes, como o caso a Querubina, a esposa do Eusébio Ferreira dos Santos, a Dúlcia, que é a esposa do Elias de Moraes, né? Tinham várias mulheres que eram verdadeiras lideranças comunitárias que vão exercer um papel decisivo para aquela construção da sociabilidade das cidades santas, né? Então, assim, para a construção do movimento social do contestado. O protagonismo feminino é muito importante e eu acho que ainda não foi devidamente estudado, né? Também acho que tem muitas lacunas, são menções muito isoladas sobre a participação dos negros no contestado. Né? E isso, né, a gente tem documentos e referências, não só a comunidades negras que acabaram indo para os redutos também, né? Tinha um reduto dos pardos na região de Canoinhas, tinha São João dos Pobres, né, que era um reduto negro também, que participou do movimento, mas também várias lideranças eram negras, né? Como muitos pares de França, né? Que era uma guarda de elite do sertanejo, muitos deles eram negros. Né? Tem um menino vidente de Itaquaruçu, que foi o que viveu em Itaquaruçu no último momento, que é o menino Linhares, né? Que era negro. Então, assim, eu acho que o protagonismo negro no contestado é algo que também precisa ser entendido, inclusive a relação, né, de identificação, né, que muitas vezes essas pessoas simplesmente se autodenominavam caboclos, né, não tinham, né, mas eram frequentemente chamados, né, como negro germano, negro olegário, né, então assim tinham essas denominações, né, de antigos federalistas, antigos tropeiros, né, e muitos tropeiros eram negros, né. Tem outros indivíduos que a gente não sabe exatamente a cor, né, porque não é conclusivo. E também, bom, outro ponto crucial é a participação indígena, porque, inclusive, na época não se tinha claramente o desenho de o que era indígena e o que não era indígena no interior do Brasil. Né?
essa, o SPI recém tinha sido fundado, né? Aliás, até o primeiro nome do SPI era Serviço de Proteção aos Indígenas e Localização de Populações Nacionais, né? Então, assim, era localização dos caboclos e dos indígenas, era algo mais amplo. Depois eles só restringiram, nos anos 20, eles restringiram só aos indígenas e passaram a ter uma definição mais restrita, né, do que é um indígena, né? Mas a gente tem vários indivíduos, homens e mulheres, né, que eram tanto descendentes de caingangues e de Choclengs, da região, né, como de Guaranis também, como aquele pessoal luso-brasileiro, né, de origem Guarani, né? Assim como Sim, tinha no sul do Brasil, de São Paulo para cá, né? Assim, no sul do Brasil em geral, né? Então há várias identidades indígenas, né? Acho que essa é outra questão, inclusive aquela de que do sujeito que se transformava num caboclo e se escondia no mato, né? Com uma estratégia de sobrevivência, né? E não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência interessante, né? Tem muitas pessoas que simplesmente vão adotar um nome luso-brasileiro, vão viver na roça, na agricultura de subsistência, aquela agricultura indígena que sempre praticaram, né? Então, assim, são índios e não são índios ao mesmo tempo, né? Essa fronteira nunca está muito bem claramente estabelecida. Então, acho que isso é uma outra área, né, do contestado que ainda precisa. A gente tem alguns estudos já iniciais, né, do professor Flávio Vick, da Universidade de Maringá, né? uhum, Tem o professor Eloy Muchalovsky, né, de Canoinhas, que também fez uma incursão sobre os estudos indígenas no contestado, né? Mas assim é algo que precisa ainda, porque vários indígenas aqui do sul do Brasil eram também devotos de João Maria, né? É parte do mundo do monge, né? Ou daqueles vários indivíduos que assumiram a identidade de João Maria, né? Mas que na memória oral acabou se unificando num único personagem, São João Maria, ou profeta João Maria, né? Então, a gente vê devotos de João Maria entre muitas comunidades indígenas, comunidades quilombolas e até de descendentes de imigrantes, né? Tem muitos descendentes de imigrantes poloneses, ucranianos, russos, alemães, né? Que são devotos do monge também, né? E que estão lá assim, alguns pesquisadores falam que esses imigrantes se acaboclaram uhum. como se fosse uma coisa ruim, né? Assim, mas na verdade eles têm um processo muito grande de integração com a cultura nacional, né? Isso aqui acaboclar-se para mim significa isso, né? Significa uma grande integração com a cultura nacional e com os habitantes nacionais, né? Inclusive adotar o seu modo de vida, aquela agricultura de subsistência, a devoção a João Maria, essas coisas, né? Que acabam adotando até o próprio vocabulário e linguajar caboclo, né? Professor, só uma questão, eu sei que não é tão fácil assim acho que de refletir sobre isso, mas me parece que o contestado pelo período histórico e, enfim, a região, se considerando o Paraná, Santa Catarina, a gente tem que o senhor faz, né, esse recuo quando vai estudar o Canudinho de Laje, né, para entender um momento anterior, mas me parece que tem uma questão de limites incerto dentro do contexto de república de federalismo e Paraná não como um estado, né, de centralidade, mas que me parece que a questão de limites, a fronteira onde as terras, né, ficam com o poder do governo central, arrasta um pouco esse estado que seria periférico para uma dimensão nacional, né? Haja visto o que vai acontecer com o exército no contexto do contestado. O que o senhor pensa, se faz É, algum sentido isso? a questão de limites ela tem o seu peso,
né, Uhum. para explicar o início do conflito e também muitos dos desdobramentos, né? Mas ela não explica o movimento social do contestado, Uhum. entendeu? Ela ajuda a explicar a guerra do contestado, né? Sim. Porque a questão de limites, ela vai dizer respeito a uma região ampla, né, grande, entre os dois estados, disputada, só que a maior parte das cidades santas e a maior parte dos combates aconteceram em território catarinense não contestado, Uhum. certo? Então, assim, esse nome, Guerra do Contestado, foi um nome que ficou já consolidado na historiografia, porque foi dado lá pelos primeiros cronistas militares, né? Estava lá no relatório do Setembrino de Carvalho, depois apareceu no livro do Peixoto, né? Do Demerval Peixoto, José Otaviano Pino Soares. Então, tem vários militares que escrevem sobre o contestado, né? Aquilo que o professor Rogério Dodesse chama de historiadores de farda, né? Uhum. Então, eles criam um nome para esse conflito, né? Mas, assim, ele é muito mais um conflito no contestado e além do contestado também, né? Uhum. Nesse sentido. Ele pega um território que não é contestado, né? Mas, claro, né, o conflito entre os estados acabou ajudando a nacionalizar a questão, porque entrou a tropa federal, né? A tropa federal a pedido dos dois governadores de estado, né? Então, assim, foi um processo que, lá no final, né, do governo Hermes, né, significava mais uma intervenção, mas só que não seria uma intervenção nos estados, como aquelas outras salvações do Hermes, né? Era uma intervenção naquela região conflagrada. E isso foi meio que uma negociação do Setembrino com o ministro da Guerra, na época, né? O Setembrino de Carvalho, naquele mesmo ano de 14, ele era ainda coronel antes de ser nomeado general. Ele tinha participado da campanha da intervenção no Ceará. Só que no Ceará ele foi a favor das forças do Floro Bartolomeu e do Padre Cícero contra Uhum. o governo Franco Rabelo, né? Então, assim, por conta das alianças do Padre Cícero, né, curiosamente, né, ali o Setembrino estava aliado aos ditos fanáticos, entre aspas, né, lá do Ceará. Só que em Santa Catarina eles não tinham essa mediação política, não, né? Então, aqui foram alvo de ação policial e militar desde o início, né? Então, o início do conflito ele é muito estranho, tão Sim. estranho como todos os outros conflitos rurais no Brasil. Por quê? Porque eles foram atacados. Eles não eram rebeldes, eles não eram insurgentes, eles eram simplesmente sertanejos que estavam vivendo uma experiência comunitária, certo? Tal como foi Canudos, como foi depois da morte do Padre Cícero, foi o Caldeirão, lá do Beato Lourenço, né? Então, são experiências comunitárias sertanejas, experiências essas que não eram patrocinadas pelo poder local, pelos coronéis, né? Pela estrutura oligárquica, né? E por si só era visto como um ameaçador, né? Pelas autoridades policiais e pelas autoridades políticas de todos os estados. Eles viam qualquer concentração popular sem patrocínio dos coronéis como um ponto de insurgência, como uma coisa muito perigosa, né? Então, agiam preventivamente, né? Preventivamente eles atacavam, né? Como foi com o Canutinho de Lages, né? Um movimento muito rápido, né? Porque o Canutinho de Lages durou 2 semanas. Em 2 semanas sofreu 2 ataques, né? Então, só que aconteceu na mesma época da campanha de Canudos na Bahia. Então, por isso que teve esse nome. O nome foi dado pela imprensa aqui de Santa Catarina. Não foi nem nome dado pelos sertanejos. Os sertanejos chamavam de concentração de Entre Rios, Vila de Entre Rios, né? E quem vai chamar de Canudinho de Lages é a imprensa de Lages e da capital, de Florianópolis, né? Dizendo que, olha,
A polícia tem que agir, senão vai virar um Canudos da Bahia, né? Tem que ir lá com energia, passar fogo nessa caboclada, né? Assim, muitas vezes as matérias jornalísticas eram extremamente violentas e preconceituosas com a população do interior. Quando muito, né, tinha uma visão paternalista, né, dizendo que o cara do interior é um matuto, é um ignorante, é um analfabeto e tal. Então, ele é vítima de exploradores, de oportunistas, de pessoas espertalhões que enganam esses matutos. Né? Isso é algo recorrente nas fontes dos militares, dos policiais e da própria imprensa do período, né? Essa desqualificação das populações do interior. Como a gente vê, né, na literatura em geral, né, durante esse período, né? Então, assim, o interior do Brasil é um horror. Tem um povo que é um povo horrível para essas pessoas, é um povo mestiço, né? Porque não é um campesinato francês, sei lá, o que eles esperavam encontrar no interior do Brasil, né? Então, eles olham as pessoas pelo que elas não são. Né? Eles não são brancos, não são europeus, não são alfabetizados e tal, mas eles não olham as pessoas pelo que elas são, né? Pelo que eles inventam, pelo que eles criam, pelo que eles edificam, pelo que eles constroem. Né? Então, assim, eu acho que o contestado, ele, de certa forma, é a oportunidade da gente ver camadas mais profundas da sociedade brasileira, mas que poderia ser em outros estados também. Não é uma exclusividade de Santa Catarina e do Paraná. Né? Assim, acho que isso aparece em outros movimentos sociais, em outras partes do Brasil. Né? Não há nenhuma novidade, por exemplo, que os sertanejos do contestado lutaram contra o coronelismo. Né? Então, foi, antes de tudo, uma luta anti-oligárquica também. Né? Mas o coronelismo não era um fenômeno só aqui nosso, local. Né? Ele era um problema nacional e até latino-americano, se a gente for ver assim, o que são os caudilhos do Prata e outras regiões da América Latina também. Né? Então, assim, eu acho que a direção futura dos estudos é transformar o contestado num evento, assim, aglutinador de estudos e multipliquem, né, com estudos comparativos com outras regiões também. Né? É necessário entender outros movimentos desse período, né? Entender formas de manifestação também socio-religiosas, né? Do milenarismo indígena, do milenarismo africano. Né? Então, acho que há muitas incursões aí que a gente precisa fazer, né, para ter essa maior imersão, né, na cultura brasileira, na cultura popular rural brasileira, né, que aflora ali é como se fosse no contestado a gente tem meio que um afloramento, né, disso, mas que está presente em todo o país. Né? Obrigado por essa aula, professor. Saíram de um assunto que eu acho particularmente muito interessante, né? E agora voltando novamente para a universidade, né? Eu gostaria de abordar esse momento que o senhor atua como diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que foi, né, no período mais recente da história do Brasil, que parece emular, né, aquilo que o senhor disse no início em relação ao que o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vivia, né, mas com muitas camadas, dimensões, né, acrescidas a isso, né? Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse momento, né, o crescimento do lavajatismo ali a partir de 2014, enfim, como que era ser diretor do Centro de Filosofia nesse contexto que vai muito além, né, das questões administrativas com a docência, enfim. É, o que houve ali, né, na verdade, foi um incidente muito grave, né, um incidente policial muito sério, que aconteceu no bosque do CFH, que é uma mata que a gente tem ao lado do centro, né? É um bosque até meio aberto, assim, não é um bosque fechado, né? Estava até tendo um projeto de
introdução de espécies nativas ali e de retirada dos eucaliptos que secavam demais o solo, tinham ameaça de queda quando dá ventania e coisas assim, né? O que aconteceu ali foi um evento midiático também, né? Simplesmente houve uma batida policial da Polícia Federal, a paisana, né, que entrou na cantina do centro e começou a revistar os estudantes a partir do meio-dia. E ficaram revistando até às 14 horas, né, os que apareciam por ali. Né? E ali, pelo final desse período de revista, eles acham na mochila de um aluno, né, 6 gramas, um pedacinho de 6 gramas e um outro pedacinho de 2 gramas de maconha. Né? E isso foi o que eles acharam. Eu até me admirei, porque depois eu fui ver o inquérito policial, eu pensei que eles tinham achado mais coisa, mas não, era só isso. Né? E aí queriam arrastar o aluno para dentro de um carro particular, com os policiais ainda à paisana. Né? A gente não sabia que eram policiais, né? E eu estava, na época, na direção do centro, numa reunião do Conselho de Unidade, que é uma congregação da faculdade, né? Com representantes dos departamentos e tal, com uma pauta administrativa para tocar. E aí nós fomos interrompidos nessa reunião, dizendo assim: olha, tem gente lá, a paisana, prendendo nossos alunos. Eu digo, como que é isso? Mas não tem explicação de nada disso, não tem nenhuma ordem judicial, nenhum aviso, nada. A reitoria não formou nada também, achei muito estranho. Aí a vice-diretora desceu para ver o que acontecia, daqui a pouco ela me liga, olha, Paulo, eu estou quase sendo presa aqui. Aí eu desci, e o conselho inteiro desceu, né? Foi um episódio assim de demonstração de força da polícia, né? Eles queriam arrancar um estudante ali do campus, né? Para e mostrar essas imagens, porque já estavam equipes da televisão local filmando aquilo, né? Drogas no campo, né? E fazem aquele barulho inteiro, né? Para aumentar aquele estigma que existe contra as universidades. Né? Naquele mesmo ano, depois a gente fez esse levantamento, foram 7 campos universitários foram invadidos pela polícia. Foi daqui, houve um incidente também na USP, né, acho que foi um pouquinho antes, foi em 13 na USP. Em 13. Houve na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal da Paraíba, na Federal da Bahia, né? Eu acho que tem mais uma estadual do Maranhão, que também houve uma entrada. Em todas elas era isso, a polícia queria dizer que entrava no campus quando quisesse, que não precisava da autorização do reitor ou das autoridades acadêmicas para entrar no campo. Né? Então, isso colocou em discussão uma questão bem séria, né? Que era sobre a autonomia universitária, né? E sobre como que aquele espetáculo não serviu nada para combater o tráfico de drogas, não serviu em nada para fazer nenhum para coibir o consumo também de drogas, não serviu para nada, serviu simplesmente para esculachar a universidade, né? Agredir estudantes, teve mais de 20 estudantes com lesões corporais, por causa que a polícia vai empregar a polícia de choque em cima dos estudantes, né? E quando a gente ficou uma tarde inteira ali tentando negociar, dizendo assim, não, tudo bem, vocês encontraram isso na mochila do estudante, ele assina aqui o auto de apreensão e vai responder processo sobre isso. Pronto, né? Está resolvido. Ele disse assim, não, mas ele tem que assinar esse lá na delegacia da Polícia Federal. Eu digo, tá bom, vai lá, leva ele, um professor acompanha, né? Para aí os alunos distensionam aqui, vão embora e tal. Não, ninguém pode acompanhar. Eles estavam querendo criar um incidente. Né? Aí entram depois com bombas de gás, gás de pimenta, gás lacrimogêneo, e é um espetáculo. E aí, depois desse ataque na multidão dos estudantes, é que um grupo pequeno de estudantes vai lá e vira os carros da polícia. Né? Mas aí, na edição do Jornal Nacional daquele dia, aparece primeiro os carros sendo virados e depois a polícia batendo nos estudantes. Ou seja, aparece numa edição, né,
bem diferente da cronologia dos acontecimentos, né? Então, assim, foi para mim era muito claro que naquele momento havia uma ação coordenada do Ministério Público, de vários setores da polícia e de vários setores da mídia, né, que queriam, né, provocar aquele tipo de evento, né, no espírito lavajatista. Né? Ainda não era, eu acho que estava recém começando a Operação Lava Jato especificamente, né, mas esse Sim, espírito estava colocado ali, tá, por esse protagonismo político muito grande do Ministério Público, né? Eles se achavam assim os donos da República, né? E os tutores de tudo, né? E a universidade vai ser um alvo, né? Porque eles veem que aquilo ali é um foco de problemas, né? Assim, e vão querer estigmatizar a universidade para o resto da sociedade, né? E em vários momentos eles são muito bem sucedidos nisso, sim, né? Infelizmente, né? Mesmo universidades as mais conceituadas, elas vão ser apedrejadas, né? Por esse tipo de fala de que na universidade as pessoas estão todas drogadas, que um professor distribui maconha dentro da universidade, como se fosse uma coisa assim, né? E é um absurdo, né? Então, assim, essas imagens foram usadas depois pelo Weintraub, por aqueles outros ministros lá do Bolsonaro, né? Para desqualificar, para atacar as universidades públicas, né? Que são estruturas que sobrevivem com muita dificuldade no Brasil, né? Tanto as estaduais como as federais têm restrições orçamentárias muito sérias, né? Mas conseguem ainda atender um público estudantil é, diversificado socialmente, inclusive até com maior inclusão social dos pobres, né? E dos negros e dos indígenas, né? Então, as universidades ainda são centros de pesquisa de excelência e de qualidade, né, reconhecidos internacionalmente, apesar de todos esses problemas. Né? Mas ali, quando eu estava na direção do centro, deu para sentir que, como professora, naquele momento eu tinha que estar ao lado dos alunos. Né? A ação policial ela não tinha freios, ela não queria negociar, não queria nenhuma mediação, né, para distensionar o conflito, ela queria criar o conflito. Isso foi muito chocante ver isso assim, né, tão perto da gente. Né? Então, assim, os professores e eu, meus colegas, a gente ficou ali exposto a isso. Né? E ficamos expostos também a um processo judicial, que terminou só no início desse ano. Né? sim. Nós sofremos dois processos: um processo criminal, resistência e desacato à polícia, né? Esse processo teve fim em 2017, mas daí imediatamente o Ministério Público entra com outro processo por improbidade administrativa. Aí caía em outro juizado, né, no juizado civil. E aí nós respondemos esse processo por improbidade administrativa até chegar na quarta região lá de Porto Alegre, tá? Quarta região federal, né? E fomos absolvidos. Tanto na primeira instância, o Ministério Público recorreu e ganhamos lá na segunda instância. Né? Então, assim, foi uma batalha de 11 anos, né? Que se prolongou depois daqueles eventos lá, né? De 2014. Então, para nós, ficou muito claro, né, que num país como o Brasil, é muito frágil a estrutura do poder judiciário e do sistema de justiça, né? Porque mesmo para setores urbanos de classe média como nós, assim, a situação é tão difícil. Eu fico imaginando, né? Para as classes populares e a experiência que elas têm com a violência do aparelho de Estado brasileiro cotidiana, né? Então, assim, foi triste a universidade passar por aquele episódio, mas a gente assimila aquilo como mais uma das agressões contra o povo brasileiro que está cotidianamente sendo agredido. E é impressionante que segue nessa ideia muito descolada, né, do que realmente se faz, né, toda a seriedade que existe
o trabalho árduo, né, do dia a dia, né, dos alunos, pesquisadores, né, o que se produz, né, às vezes, infelizmente, não chega, né, para a população, né, professor. Encaminhando para o final, professor, o senhor citou isso no início, eu também observei isso muito no início lá do seu livro, o agradecimento que o senhor faz para sua esposa. Eu gostaria de perguntar exatamente sobre isso, né? A gente fez uma entrevista recente aqui no canal de História, a gente perguntava para a professora Laura de Mello Souza exatamente como que era ser uma historiadora mulher, né, enfim, no contexto dos anos 80, né? A gente falava que normalmente a gente não pergunta para um historiador homem como que é isso, né? Essa Uhum. renegociação de papéis, né? Enfim, nessa trajetória de 40 anos, né, de docência, pesquisador, Uhum. como que era isso na sua relação familiar? Foi muito importante, porque, assim, desde o mestrado, eu tive um apoio incondicional da minha família e da minha esposa, né? Inclusive, assim, a redação de capítulos, ela revisava para mim, né? Arrumava o português, arrumava tabelas, fazia gráficos. Então, assim, não é uma contribuição só de apoio moral, não. Ela pegava na massa mesmo também, né? Então, assim, sem essa ajuda constante, assim, nada disso teria sido feito, né? Então, aquele agradecimento ali tá registrado porque é realmente relevante, né? Eu me vejo assim até como um indivíduo de sorte, assim, por poder trabalhar com essa retaguarda toda e com essa tranquilidade. Muito legal, professor. É, a última questão, professor, quais conselhos o senhor daria para os estudantes de história e jovens pesquisadores que está começando a Pois profissão? é, eu li essa pergunta, eu digo, pá, essa é a mais difícil de todas, né? Porque assim não o que é aquilo que aquele escritor mineiro, Pedro Nava, falava, né? Quer dizer, a experiência é como se fosse o vidro retrovisor de um carro que a gente olha para trás, né? E vê um monte de coisas que não vão se repetir pela frente, né? Então, assim, eu acho que é importante que os historiadores e as historiadoras do futuro, né, continuem se pensando como pessoas do mundo, né, como pessoas do mundo, como cidadãs e cidadãos, né, como pessoas que precisam dialogar com as suas comunidades, né, que precisam aprender com as suas comunidades, com a sua sociedade, né, e que tenham esse compromisso de lutar por uma vida melhor, né? Eu acho que esse é o nosso sentido de vida e de profissão, né? Assim, é procurar isso, procurar fazer com que a história seja uma arma da cidadania, da democracia e da liberdade. Muito bom, professor. Muito obrigado pela entrevista, por disponibilizar seu tempo para conversar um pouco. Só para finalizar, eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho do senhor. Eu sempre acompanho lá o seu canal do YouTube. Eu acho muito interessante o senhor colocar as defesas, as qualificações. É difícil, às vezes, a gente ver, né, exatamente da mesma linha que a gente acaba trabalhando como pesquisa. Você vê isso, eu acho muito interessante. É uma forma, acho que, de fazer uma história pública também para dentro da academia, né? Porque ao menos que você vá até a banca, você não vai ver a discussão, né? Eu acho muito interessante. Queria até agradecer que eu acho, sempre acompanho o que eu posso. Obrigado, obrigado. Obrigado, Obrigado, professor. Wagner, e obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que Certo? agradeço. Tchau, tchau, professor. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.